Mostra esse daí aqui. Eu posso colocar um pedacinho só disso. Oi, gente, tudo bem? Demorei muito pra voltar a gravar, porque faz um mês e tive uns probleminhas. Agora tô gripada, mas se eu esperar pela oportunidade certa, nunca vai chegar. Então, hoje eu vou falar sobre as minhas gestações aqui na Sérvia. Eu sou a Ariane, eu sou brasileira de Santos e eu moro na Sérvia há mais de 10 anos. Esse é meu filho do meio. Ele quis aparecer comigo, com a mamãe. Mas tá com vergonha. Tá com vergonhinha, né? Bom, eu vou tentar colocar as fotos de gravidez aqui dos lados, onde couber depois, quando editar. E meu primeiro filho é o Jovan, esse é o Lázaro, o segundo. O Jovan nasceu no Brasil. Eu engravidei no navio, quando eu conheci meu marido. Vocês podem ver um pouquinho da história no vídeo anterior. E eu saí do navio, eu tinha quase 3 meses, eu acho, de gravidez. Voltei pra Santos e passei a gravidez toda, assim, estressada e preocupada, porque eu não via o meu atual marido toda vez, assim, a gente não se via muito na época. Era mais ou menos uma vez por mês. Então eu tinha uma dependência emocional muito grande, assim. E em janeiro de 2012 o Jovan nasceu, dia 3. Apesar da minha gravidez ter sido, assim, estressante, eu tive uma ótima ginecologista obstetra no Brasil. Eu tinha um plano de saúde no Brasil. E a médica era bem atenciosa, ela me explicou várias coisas que eu não vi nenhum médico me explicar aqui na Sérvia. E também não vejo algumas outras mulheres, mesmo sérvias, que vão nos médicos aqui, elas não tiveram as mesmas instruções que eu tive no Brasil. E uma das coisas importantes foi como preparar os seios para amamentar, principalmente porque eu tinha o mamilo um pouco pra dentro. E ela me explicou como é que eu tinha que fazer pra poder ele sair. E quando o meu bebê nascesse, ficar mais fácil de amamentar. Ele ia conseguir encaixar direitinho na boquinha pra poder amamentar. E nenhum médico daqui explica essas coisas, sabe? Então, me preparei bastante. E eu tive cesariana, porque, segundo a minha médica, o Jovan tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E se eu fosse tentar um parto normal, né, podia acontecer alguma coisa ruim. Então eu tive cesariana, mas as enfermeiras foram super atenciosas, assim. Elas tiveram bastante, assim, senso, sabe? Eram sensíveis, assim, comigo, assim, como mãe já pronta pra ter bebê. Eu não podia ter ninguém comigo no hospital na época, tinha que pagar mais. E também, se eu quisesse, também poderia pagar um fotógrafo pra fotografar o momento. A injeção da epidural foi tensa, mas, como eu falei, a enfermeira foi bem atenciosa comigo, me deixou calma. E a cirurgia foi tranquila. Eu ouvi a conversa deles. Eu ouvi a conversa deles falando sobre a viagem que eles vão fazer de férias, enfim. Pra médico é uma coisa super natural, assim, uma coisa super automática, né? Você fazer uma cirurgia de cesariana. Quando ela tirou o bebezinho da minha barriga, ele veio logo pro pé perto de mim, assim, encostar, ter aquele contato mãe-bebê, aquela coisa de pele que tem que ter. E daí levaram pra limpar ele, pra medir, etc. E eu fui pra sala de recuperação, né, pra esperar passar a anestesia da epidural. E minha mãe ficou comigo no quarto. Aí depois
eu acho que de umas 2 horas, 3, não lembro direito. Eles trouxeram o Yovan pra mim no meu colo, me auxiliaram, me explicaram como é que fazia pra amamentar. E foi bem, assim, tranquilo, assim. Claro que bebezinho pequenininho não é muito tranquilo, né? Essa vida de cuidar de bebê pequeno. Mas em relação ao atendimento, a todo o processo da maternidade e tal, foi tranquilo lá no Brasil. Porque eu também tive plano de saúde. Eu não sei como é que é com as outras pessoas, mas pra mim foi bom. Foi o melhor parto que eu tive. E na minha gestação do Yovan, primeira gestação, eu engordei 12 quilos no máximo. Não engordei muito. Eu não tinha, assim, muitas vontades loucas, assim, de comer. Foi tranquilo também. A única coisa que pesou mesmo foi o psicológico. Foi uma coisa mais... Foi uma fase mais estressante, porque eu ficava longe da pessoa que eu amo, né? Que eu amava. E foi muito tenso, assim. Eu tinha que comentar comigo. E eu sentia muita falta. E ficava naquele estresse de... Será que a gente vai conseguir se encontrar ou não? Porque tinha que esperar o navio que ele tava a chegar. E até hoje, inclusive, ele trabalha em navio. Ainda trabalha em navio de passageiros. E no começo ele ficava 5 meses, 6. Agora ele fica 3. Ele trocou de companhia, ele fica 3 meses. E a segunda gravidez foi deste menino aqui, o Lázaro. Meu segundo filho. Eu tive ele aqui na Sérvia. Depois que eu tive Yovan, eu não menstruei. Então eu não sabia em qual período que era o meu período fértil. Então, né, aconteceu. Eu só fui descobrir que eu tava grávida com quase 4 meses de gestação. Que eu fui... Não lembro porque eu fui no médico, no ginecologista, e ele viu que eu tinha um bebezinho. E foi uma surpresa. Era quase aniversário de 1 ano do Yovan. E eu já tava grávida de quase 4 meses. Bom, quando eu cheguei na Sérvia, quando meu marido e a gente começou a nossa vida juntos, a gente não tinha muita grana. Foi bem assim, início de vida nova mesmo. E a gente ainda não pagava, porque aqui tem tipo um SUS, tipo um Sistema Único de Saúde aqui também, mas tem que pagar uma taxa, tipo, de imposto todo mês. Que paga são as firmas, né, pra quem você trabalha. E aí a gente não tinha nem esse SUS. Não é SUS, mas eu vou chamar de SUS pra vocês entenderem. E a gente não tinha muita grana pra pagar o parto, né, privado. Era uns 2.000 euros. A gente não tinha esse dinheiro. Então, meu marido fez um rolo lá pra gente conseguir esse SUS. E até então a gente tava indo em médicos privados, mas eu mudei muitas vezes de médico, de ginecologista, porque pelo fato de não ter um seguro, um plano, aqui os planos de saúde não são como no Brasil. Eu posso tentar explicar em outro vídeo. E como a gente não tinha nada assim de plano, a gente pegava as promoções de clínica de ginecologista pra poder fazer as consultas. Então, foi bem intenso, assim. Eu também tive estresse nessa gestação, porque eu tinha Yovan pequeno, que eu amamentava. A gente morava junto, eu e meu marido, o Yovan, a minha sogra e o meu cunhado. Meu marido tem 2 irmãos mais velhos. Então a gente tava se mudando e até a gente entrar no apartamento novo, a gente ficou num apartamento muito pequeno, então foi muito estressante.
a minha segunda gestação também. E eu não falava muito sérvio na época, eu entendi algumas coisas, mas eu não conseguia me comunicar direito. Então, foi bem complicado. Você quer falar o quê? Mais do som da casa. Então fala. Essa gatinha mais linda, né? E quando chegou o dia do parto, eu fui no hospital público daqui, de Belgrado, um dos maiores que tem. E os médicos, eles não são sensíveis. Eles não sabem lidar muito com pessoas, principalmente mulher a ponto de parir, assim. Algumas enfermeiras são legais, outras nem tanto. Eu acho que isso se deve também ao salário, porque é muito ruim o salário aqui na Sérvia, de modo geral. Principalmente para pessoas que trabalham no hospital. Inclusive médicos, é muito ruim o pagamento aqui. E, enfim, não justifica, né? Se você quer trabalhar com uma coisa, lidar com pessoas e com a saúde, você tem que gostar, tem que ter esse dom. Enfim, no dia que eu fui pra fazer exame de toque, pra ver se eu ia já, né, ter o Lázaro, a médica foi bem grossa comigo, porque todas as análises que eu fiz até então eram diferentes uma da outra. Não diferentes uma da outra, mas não era o mesmo médico, não era o mesmo tipo de análise, de exame, de escrever, não sei como é que você fala isso. E ela não tinha certeza de quando era a minha data, né, de parto. E eu pedi na hora pra eu ter o epidural, porque eu não queria ter anestesia geral, porque eu tenho medo de anestesia geral. E elas falaram que não ia ser possível, porque eu tinha que ter conversado com o médico antes, pra ele fazer o pedido. Enfim, eu não sabia disso na época, eu também não me comunicava muito. E também, em alguns períodos, o meu marido não tava comigo. Então, tinha coisa que deixei passar, assim. E aí, quando chegou a hora de eu ir pra sala de parto, elas só me avisaram, assim, a gente tá indo agora e tal. Foi uma coisa, assim, muito mais mecânica, assim, sabe? Muito mais, tipo, uma fábrica mesmo. Vamos pegar esse produto, levar pra sala de parto. E me deitaram lá, colocaram o que tinha que colocar e me avisaram, a gente vai agora colocar anestesia geral em você. Aí eu fiquei meio assim, oi? O que tá acontecendo? E eu lembro só que eu dormi. E aí depois me acordaram assim, vai, acorda, acorda. Você tem que passar pra outra maca, acorda, acorda. Aí eu não tinha força, tava sob o efeito de anestesia ainda. Aí eles me empurraram pra outra cama. Aí eu fui pra sala de recuperação, pra me recuperar da anestesia. E eu esperei umas 6 horas, mais ou menos, até me trazerem o Lázaro. E ele já tava... Ele chegou já embrulhadinho, parecendo um pacotinho de pão. Já chegou já com aquela gotinha de leitinho na boca. Provavelmente eles deram fórmula pra ele. E isso me deixou bem, assim, putaça. Porque eu tava louca pra amamentar. Não, muito zerado. E no final ele não conseguia mamar direito. Ele não conseguia puxar direito, sabe? O leite. E aí, tudo bem, ele voltou. Enfim. Com o Lázaro foi assim, foi um pouco mais estressante, foi um pouco mais tensa essa fase. Pra vocês verem como um poder aquisitivo melhor te ajuda bastante, infelizmente. A realidade. A gente não tinha seguro, não tinha plano de saúde, enfim.
Então a gente tava meio que sob as vontades deles mesmo. Mas aqui também é bem comum eles darem fórmula na maternidade. Enfim. E eu tive que parar de amamentar o Yovan com 1 ano e meio, porque eu tava, assim, sobrecarregada, tava bem exausta de gerar um bebê e amamentar. Gerar o bebê e fornecer leite pro outro. Aí eu tive que forçar a parada, né? Eu tive que forçar o Yovan parar de mamar. E isso é muito triste, assim. Eu sinto muita falta de amamentar. Mas eu precisava porque eu não aguentava mais. Então eu ficava sempre cansada o dia inteiro. Sempre com olheiras. Igual agora. E eu nem amamento mais. E aí eu fiquei mais uns dias no hospital. Eu fiquei nesse hospital, eu fiquei acho que 5 dias. Mas correu tudo bem. Eu não tive nenhuma complicação, graças a Deus. No meu quarto eu tinha mais 3 mulheres. E a gente dividia o mesmo banheiro. E desses dias tinha uma barata no meio do quarto. Eu tenho trauma de barata, porque no Brasil, lá em Santos, tem muita barata, principalmente no verão. E eu já tive umas situações de barata voar em mim. Bubashbaba. Tô nervosa. Tem, mas é pequenininha. São as pequenas. Lá no Brasil elas são assim e elas têm asas. Elas voam. Elas são feias. Mas essa aqui do hospital não era assim, mais ou menos. Não sei se voava. Eu sei que eu fui a única que teve coragem de pegar um chinelo e matar ela no meio do quarto da maternidade. E, enfim. E foi assim o meu segundo parto. A minha segunda gestação. Eu também tive, com o Lázaro, eu tive dificuldade de me comunicar com as enfermeiras e com a médica. Tinha uma enfermeira que falava inglês. E quando ela aparecia lá, eu conseguia pedir alguma coisa e tal, explicar alguma coisa. Mas foi bem difícil, assim. Enfim. A terceira gestação foi com a Sofia, a minha menininha. Ela nasceu em 2015, 2 anos e meio depois que eu tive o Lázaro. Também não foi planejada. Estourou trigada, né? Quase 3 anos, ele falou. Foi uma surpresa, eu fiquei bem assim, frustrada, porque eu não tava esperando ter mais um bebê. Principalmente naquela época que a gente morava com meu cunhado ainda. Eu, meu marido, meu cunhado. O Yovan e o Lázaro. E não era uma coisa, não era uma vida organizada, ainda não é, né? Eu não tenho uma vida super organizada assim ainda. Mas naquela época, muito menos. E eu tive mais aquele medo que eu também tive quando eu engravidei do Lázaro, de não ter a possibilidade de dar atenção suficiente para os dois. E agora, com a Sofia, eu ia ter que dividir a atenção em 3. Era muito difícil, porque eu ficava muito tempo sozinho, né? Porque meu marido ficava no navio. Meu marido ia trabalhar no navio, então eu fiquei muito tempo sozinha. Eu chorei bastante quando eu soube que eu tava grávida da Sofia. Quem trouxe pra mim o resultado foi meu cunhado mais velho. Que eu tava com suspeitas, né, de gravidez. Fiz um teste de urina no laboratório aqui do bairro. E o meu cunhado que tava pra chegar, ele passou lá e pegou pra mim. Ele já chegou com um champanhe e um chocolate pra mim. Todo feliz com a namorada dele. E eu não sabia aonde enfiar a cabeça. Desculpa. Fiquei bem frustrada. Por causa dessas situações, assim. A gente não tinha muito espaço. E atenção. E eu não tinha muita, enfim, psicologia pra tudo isso. Mas, né, foi bem-vinda.
Naquela época eu já falava um pouquinho mais de sérvio, já entendia melhor, já conseguia me comunicar melhor. A gente já tinha uma situação financeira um pouco melhor. Então, eu mantive o meu ginecologista do público, né? E quando precisava, eu ia na clínica particular dele. Mas ele dava um descontinho. Então, foi um acompanhamento melhor, assim, dessa última vez. Pra ver como é que é a experiência, né? Faz toda a diferença. E desde o primeiro dia que eu fui no ginecologista, já pedi, olha, eu quero a epidural, eu não quero anestesia geral. Eu vou guardar pra poder pagar essa epidural, não tem problema, mas eu quero epidural. Eu quero estar acordada quando eu tiver a Sofia. E aí ele já ficou claro disso. E quando eu tive a Sofia, foi em outro hospital, que era uma maternidade assim... É um hospital mais maternidade mesmo, voltado pra partos. E foi uma situação melhor, assim, vamos dizer. Eu continuei tendo os estresses durante a gestação. Eu já sabia, eu cheguei lá, fizeram o exame do teste, mesma história de médico, nariz empinado, e enfermeira que não tem muita sensibilidade, mas já tava mais, né, calejada disso, então já sabia. Mas foi mais tranquilo, porque já sabiam que ia ser epidural, mas a minha anestesista, ela não tinha muita paciência. Quando ela tava fazendo a injeção, eu meio que fiz uma resposta, assim, nervosa. Ela falou, você não pode mexer. Mas foi uma coisa, assim, que eu não pude controlar, sabe? Foi uma resposta, assim, involuntária. Mas deu certo. A Sofia nasceu bem saudável e quando ela nasceu eu pedi pra eles trazerem pra mim, pra eu sentir ela, que não tive essa oportunidade de fazer quando eu tive o Lázaro, porque eu tava dormindo. E eles não iam fazer, eles não iam trazer pra mim a Sofia. Eu pedi, e aí a enfermeira que tava comigo, ela pediu pro médico trazer. Aí eu fiquei um pouquinho com a Sofia, assim, no rostinho dela, e ela foi lá pra limpeza. Na mesma história, foi pra sala de recuperação. E depois pro meu quarto, que tinha mais duas pacientes comigo, mais duas mães comigo. E depois de umas 3 horas trouxeram a Sofia, aquela gotinha de leitinho já saindo, de fórmula. Mas também empurrei o leite. Eu aumentei todos os meus filhos por quase 2 anos. Com o Lázaro eu tentei parar antes também, mas eu me arrependi muito. Muito mesmo. Aqui eles têm muita... como é que eu vou dizer? Eles têm o hábito de achar que a criança tem que chorar. Tem que deixar a criança chorar, entendeu? E a família às vezes ficava, por causa de eu estar sobrecarregada e ter que fazer as coisas e ter que comer e tal. Aí pedi pra segurar. Eles tinham muito aquela coisa de falar, deixa eu chorar um pouco, tem que chorar. E aí eu fiz isso uma vez com o Lázaro, não só uma vez, algumas vezes, e isso foi uma coisa assim que me arrependo muito, sabe? A gente não tem que deixar a criança chorar. E quando eu lembro, isso dói muito em mim. A mãe tem uns arrependimentos, sabe? A gente não tem manual, né? A gente aprende mesmo na luta. E às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você ouve conselhos que não deveria ter ouvido. E deixei ela chorar várias vezes, e me arrependo muito, enfim. Aí eu voltei a dar o peito pra ele e tal, e depois de um tempo ele parou sozinho. Mas eu amamentei o máximo que eu pude. A Sofia também tá quase 2 anos. Não lembro se passou de 2 anos. E uma sensação, assim, maravilhosa. A amamentação é difícil, dói, mas é assim. É a vida, gente. A vida dói, a vida é difícil, entendeu? E você tá... É um momento de contato com seu filho, entendeu? Um momento que é só seu e dele, assim. Um momento que ele sente você, que você sente ele. É muito bom amamentar.
Às vezes eu até penso em ter mais um só por causa disso. Eu sinto falta da barriga de bebezinho lá dentro, eu sinto falta de amamentar. Mas não dá, né? Eu percebi que eu sou muito forte, mas a força também tem limite, né? A psicológica, então eu não vou ter outro. Não pretendo ter outro. Ter mais um. Não dá. Enfim. E quando a Sofia nasceu, eu ainda morava com o meu cunhado. Então, a gente tinha visita, a gente teve algumas tretas, assim, mas é a vida também de convivência, sabe? É aquele clash, é aquela... é aquele... como é que se fala? Aquele estouro de culturas, sabe? Que não é tão diferente da nossa, mas tem diferença. E, obviamente, né? Então, não foi fácil, assim, não é fácil morar junto. E daí, depois de alguns meses, a gente conseguiu arrumar nosso apartamento aqui e a gente veio pra cá. E aí, todo mundo teve seu espaço, familiar pras crianças. E quando eu tive a Sofia, eu já me comunicava, né, melhor em sérvio. Já consegui me fazer entender, né, o que eu queria, o que eu precisava, o que eles me falavam também. E foi mais tranquilo, assim, com a Sophie. Mas todos eles são nervosos hoje por causa do estresse. Nenhuma gravidez minha foi planejada. Então, eu não tive esse repouso que as pessoas falam, porque você tem que repousar, ouve uma ópera, ouve umas músicas, assim, pra estimular a criança na barriga. Algumas vezes eu tentei fazer isso, mas... vida real. A minha vida, assim, não foi, assim, de deitar pra ouvir ópera. Claro que não foi tão difícil quanto muitas pessoas, mas... foi bem estressante, assim. Todo mundo é nervoso aqui. Todo mundo xinga aqui. Enfim. E... é isso, eu gostaria que vocês deixassem um comentário, alguma pergunta que eu possa ter, que eu provavelmente não informei aqui, alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem, pode comentar, pode fazer comentário, me segue no meu Instagram. Eu vou recomeçar a gravar mais coisas, gravar mais stories, principalmente em português. Eu tenho muitos seguidores que não falam português, mas, né, paciência. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, mais uma parte da minha história. E eu quero dividir essas coisas com vocês, porque eu sei que tem muita mulher, talvez na mesma posição que a minha, na mesma situação, ou situação parecida, e precisa de um estímulo, né, pra continuar. Mas é isso. Eu tenho um recado, assim, pra dar, que foi uma coisa que o meu psicólogo me falou, que é uma frase que diz: isso também vai passar. E depois que eu ouvi isso, eu tento manter, tipo, um lema na minha vida. Eu tô numa situação meio difícil agora, e eu fico me lembrando disso toda hora, e isso também vai passar. Mas isso vale não só para situações difíceis, vale também para situações ótimas, assim, maravilhosas, para momentos maravilhosos que você tá aproveitando. Tudo passa, entendeu? Então, nos momentos bons a gente tem que aproveitar, e nos momentos ruins a gente tem que aprender alguma coisa. Eu aprendi muito aqui, ainda tô aprendendo, tá? Tem coisa que eu não consigo reagir como uma pessoa evoluída, mas faz parte. Acho que com o tempo a gente evolui. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Divide esse vídeo com alguém. Compartilha com alguma amiga que estiver precisando ouvir alguma coisa. E podem mandar mensagem, tá bom? Beijo!